Todo mundo conhece a pata de elefante de Chernobyl, uma massa famosa, fotografada e repetida durante décadas. Mas em Fukushima, o combustível derretido não virou uma lenda visível. Ele ficou escondido dentro dos reatores e só começou a aparecer quando robôs foram enviados a lugares onde humanos não podem entrar. O que eles encontraram não encerrou o desastre. Só provou que o material ainda está lá. Em Fukushima, o nome mais usado para esse material é fuel debris. É assim que a TEPCO descreve o que restou depois do derretimento do combustível dentro das unidades acidentadas. Não se trata de combustível puro. Trata-se de uma massa formada quando o combustível nuclear e revestimentos metálicos derreteram, se deslocaram e depois se solidificaram novamente. Em outras palavras, Fukushima também produziu o tipo de problema físico que, em outros contextos, costuma ser associado ao córium, combustível derretido misturado ao interior do reator. Mas, ao contrário de Chernobyl, esse material não ficou conhecido por uma imagem histórica única. Ele passou a ser tratado como um problema de engenharia, acesso e remoção. Essa diferença muda tudo. Em Chernobyl, o mundo decorou uma imagem. Em Fukushima, o que restou ficou escondido em estruturas destruídas, em áreas inundadas, contaminadas e difíceis de investigar. Por isso, durante anos, entender o que havia ali dentro significou depender cada vez menos de humanos e cada vez mais de máquinas. Foi assim que Fukushima começou a revelar o que havia restado, não por expedições humanas, como em Chernobyl, mas por robôs, drones e sistemas remotos enviados para regiões onde a presença humana é limitada pela radiação, pela água, pelos destroços e pela própria geometria interna dos reatores. Na Unidade 2, esse processo chegou a um ponto decisivo. A TEPCO avançou para a fase de Trial Retrieval, uma retirada de teste de fuel debris. O equipamento foi introduzido por uma abertura lateral, alcançou a região do pedestal e conseguiu agarrar material no fundo da estrutura. Esse ponto é crucial. Fukushima deixou de ser apenas um cenário especulativo sobre o que poderia ter sobrado. Os robôs não resolveram o enigma, mas provaram que parte dele podia ser tocada, removida e estudada. Quando as primeiras amostras deixaram a Unidade 2, o que Fukushima passou a ter não era só uma imagem melhor do interior do reator. Era a possibilidade de analisar, fora dali, um material que durante anos só podia ser inferido à distância. A amostra era pequena, mas o seu valor não estava no tamanho. Estava no fato de que, pela primeira vez, parte daquele combustível derretido tinha saído do interior do reator e entrado em um circuito real de caracterização. Isso muda a natureza do problema. Fukushima deixa de ser apenas uma hipótese visual sobre o que pode ter sobrado no fundo dos reatores e passa a ser, também, um problema de composição, distribuição e propriedades físicas que começam a ser observadas de forma concreta. E é justamente aí que Fukushima se torna mais inquietante. Porque ver uma parte do fuel debris não significa compreender o todo. Cada amostra revela alguma coisa, mas também expõe o tamanho do que ainda continua fora de alcance. Ver uma amostra não significa compreender o reator inteiro. Retirar um fragmento de fuel debris da Unidade 2 foi um avanço real, mas esse avanço por si só não resolve a pergunta central de Fukushima. Ele não mostra sozinho onde todo o material derretido está, em que quantidade ele se distribuiu, nem em que condições ele permanece dentro das estruturas destruídas. É isso que torna o problema tão difícil. O fuel debris não está ali como um objeto único, simples e facilmente delimitado. Ele está associado a ambientes inundados, estruturas deformadas, áreas de alta radiação, obstáculos físicos e geometrias internas que tornam cada investigação lenta, parcial e tecnicamente limitada. Mesmo quando uma câmera entra, ela não vê tudo. Mesmo quando um equipamento alcança uma região, ele não encerra o mapa inteiro do que ficou lá dentro. Por isso, Fukushima não é apenas um problema de retirada.
é também um problema de localização, distribuição, caracterização e interpretação. Entender o material exige saber não só que ele existe, mas como ele se formou, onde se acumulou, quais propriedades físicas pode apresentar em cada região e que riscos isso impõe para qualquer tentativa futura de remoção em escala maior. Projetos técnicos internacionais existem justamente porque essas respostas ainda não estão completas. E é nesse ponto que Fukushima se afasta de Chernobyl de uma forma decisiva. Em Chernobyl, o mundo herdou uma imagem que passou a resumir o desastre: a pata de elefante. Em Fukushima, isso não aconteceu. O que restou não virou um ícone visual único. Virou um problema fragmentado, observado por câmeras remotas, por robôs, por drones e por amostras mínimas retiradas de regiões onde humanos não podem entrar. Essa diferença muda também a forma como o desastre é lembrado. Chernobyl ficou marcada por uma massa famosa. Fukushima continua marcada pela dificuldade de ver, tocar e compreender o que realmente permaneceu dentro dos reatores. O que os robôs revelaram foi importante. Mas o que eles revelaram também deixou claro o tamanho do que ainda continua fora de alcance. Talvez seja justamente isso que torne Fukushima tão inquietante. Não a existência de uma imagem lendária, mas a ausência dela. Não a sensação de que o desastre foi resumido num objeto, e sim a certeza de que ele ainda resiste a ser compreendido por inteiro. O fuel debris de Fukushima começou a ser visto, começou a ser retirado em testes e começou a ser analisado, mas o enigma central do que restou lá dentro ainda não desapareceu. E talvez esse seja o verdadeiro legado material de Fukushima. Um desastre que não se deixou transformar numa única imagem e que continua existindo em fragmentos, medições, operações remotas e perguntas que ainda não puderam ser encerradas.